Dando início, então, e fazendo aqui a abertura solene dessa banca de TC, cumprimento ao professor Mário, agradeço pela presença aqui como convidado da nossa banca, professor Ronaldo, que muito me honro aqui em participar, né, que sempre aí nas outras bancas fazem seus questionamentos pertinentes e demonstram que estão aqui atentos à apresentação dos nossos alunos. Agradeço de forma especial a Bruna e a Ariadne por confiar em mim, por me permitirem ser o seu orientador, né, frente a um tema tão polêmico. É um tema polêmico, mas é um tema de coragem, um tema que tem que ser debatido. As minhas orientandas, elas trataram do tema a inconstitucionalidade da proibição do uso de drogas no Brasil. Defendem aí que esta proibição ela é inconstitucional. O professor Mário tem a palavra para suas considerações iniciais, na sequência o professor Ronaldo. Novamente quero agradecer e dizer da satisfação de participar da banca aí com o professor André, presidente da banca, orientador dos alunos de TC, bem como também do professor Ronaldo, amigo, companheiro de trabalho no escritório e também na Fama, e cumprimentar a Ariadne e Bruna e parabenizá-los pelo trabalho e pela formatura que está chegando, né? Então, me reservo aí ao final para fazer minhas considerações. Bom, professor André, professor Mauro, satisfação, né, em participar das bancas de hoje com vocês, né, os trabalhos todos estão muito bons, e eu tenho certeza que esse próximo também vai ser bom, e Ariadne, Bruna, eu estou curioso para ouvi-los, tá? Eu gosto, parabéns por enfrentar um tema polêmico, eu acho isso muito legal. Vamos lá, fiquem à vontade. Ariadne, Bruno, e a partir desse momento, então, vocês têm 20 minutos. Fiquem à vontade. Quero cumprimentar a banca examinadora, professor Ronaldo, professor Mário. Cumprimentar e agradecer também ao nosso orientador, professor e mestre André Viana, sem o qual não seria possível a conclusão dessa pesquisa. Pois bem, a presente pesquisa é sobre a inconstitucionalidade da proibição do uso de drogas no Brasil, que tem como objetivo central discutir acerca da falência desse sistema proibicionista de drogas, especialmente em relação à maconha. Mas antes de adentrar no tema, eu gostaria de dizer que uma das justificativas mais importantes da escolha dessa pesquisa foi por conta que é um assunto bastante desafiador e polêmico, e principalmente porque ainda é um tema que está em debate no STF. Além do mais, tem como objetivo questionar o presente assunto para o início de um desenvolvimento intelectual e assim chegar a um saber técnico e, consequentemente, deixar de lado todo esse moralismo e conservadorismo que estão enraizados até hoje. Enfim, como já foi dito, a pesquisa ela vai abordar especificamente sobre a maconha. Sendo assim, é necessário citar seus aspectos mais importantes. É relevante dizer que a maconha ela é a substância mais usada no nosso país. E de acordo com uma pesquisa feita no ano de 2005, de cada 100 brasileiros, aproximadamente 9 já haviam usado a maconha, pelo menos uma vez na vida, ou seja, 9% da totalidade. É claro que esse dado ele varia conforme o sexo e a idade. Entre homens seria aproximadamente 14,3% que já usaram e entre mulheres 5,1%. Mas o uso maior é entre jovens e adultos de 18 a 24 anos de idade. No mais, a maconha ela é uma droga psicoativa porque ela altera o comportamento humano. No outro giro, é essencial destacar que essa atual política proibicionista e criminalizadora do uso de drogas não é compatível com os postulados do Estado democrático, que são inspirados no respeito à liberdade individual, à dignidade humana, à igualdade e à inviolabilidade da intimidade da vida privada, pois depreende-se com clareza que a destinação da maconha para o consumo pessoal não afeta nenhum bem jurídico alheio, senão a do próprio dependente, já que sua conduta diz respeito unicamente ao âmbito privado do usuário, ou seja, à sua saúde, às suas escolhas pessoais, à sua intimidade, não podendo o usuário ele ser colocado no mesmo patamar que o traficante, ou até mesmo lhe impelir ligações com o narcotráfico.
Diante disso, deve-se afastar esse estigma social sobre o usuário de drogas, devendo ele ser encarado como dependente químico e não como financiador de um tipo penal. Desse modo, não resta dúvidas que esse atual caráter proibicionista confronta a Constituição Federal, especificamente em seu artigo 5º, inciso 10, o qual diz que são invioláveis a intimidade e a vida privada. E como é sabido, a Constituição Federal ela tem um caráter de supremacia e serve como norteadora de todos os demais ramos jurídicos. Consequentemente, analisando essa temática, percebe que o próprio artigo 28 da Lei 11.343 de 2006 consta uma intervenção estatal, ou seja, há uma intromissão errônea na intimidade do indivíduo, pois essa conduta de portar drogas para consumo pessoal não implica lesividade, princípio fundamental do direito penal. Além também de confrontar o princípio da alteridade, já que esse princípio ele veta a incriminação de uma conduta que não ofende nenhum bem jurídico alheio. Sendo assim, é inconstitucional proibir o uso da maconha para consumo pessoal. No mais, eu também quero rebater uma questão bastante trazida por opiniões opostas a essa legalização, que seria relacionar o consumo de drogas com crimes violentos. Porém, como mesmo foi dito por Chalub Teles, perdoe se a pronúncia estiver errada, em sua obra Álcool, Drogas e Crimes, mostram que crimes violentos estão esteticamente mais associados ao uso do álcool do que de entorpecentes. E essa corrente proibicionista, ela também se sustenta no argumento que o uso de drogas ele vai oferecer encorajamento ao indivíduo para praticar delitos criminosos. No entanto, isso não deve prevalecer em relação à maconha, já que o próprio governo, baseado em estudos e pesquisas médicas, apesar de mencionar como subjetivos os efeitos de qualquer entorpecente, incompatibiliza a mencionada refutação ao grifar que a maconha ela tem efeitos conhecidos como relaxamento, excessiva comunicação, risada injustificada, ansiedade, entre outros. Sendo assim, não mostra razoável taxar a utilização da maconha como ilegal, se existem drogas lícitas mais gravosas à saúde, como álcool e medicações psicoativas, por exemplo. Ainda sobre essa relação com crimes violentos, é possível afirmar que a personalidade do agente, principalmente aqueles portadores de transtornos de personalidade antissocial, é mais relevante para a contribuição de prática criminosa do que o uso da maconha. Por fim, alguns dos usos sociais das drogas, tidas como ilícitas, foram recepcionadas pela atual lei de drogas, com uma previsão do uso lícito e religioso. Não, uso lícito, religioso e uso medicinal. Conforme mesmo é previsto no artigo 2, capítulo caput, parágrafo único da Lei 11.343. Mas, como mesmo explana Oliveira e Silva, embora a lei preveja tal exceção, não há uma normativa que garanta essa eficácia desses dispositivos legais, de forma a garantir uma segurança jurídica aos usuários medicinais e ritualísticos da maconha. Nessa esteira, eu não poderia deixar de dizer também sobre os benefícios do uso da maconha em relação ao tratamento de doenças, como, por exemplo, a epilepsia, o Alzheimer, a doença de Parkinson. É claro que também tem muitas outras. Assim, diante do explanado, eu passo a minha palavra para a minha colega. Bruna, desliga o seu microfone aí, por favor. Boa noite, senhores. Reforço os cumprimentos feitos pela minha colega aos membros da banca examinadora. Digo que eu estou muito feliz de ter o Mário aqui. Ele que não era meu orientador, mas fico muito feliz dele estar na minha banca. E feliz do Ronaldo estar aqui também, que está acompanhando a gente desde o início. O professor André Viana, que chegou na casa agora, mas sei que já esteve aqui outras vezes, mas que nos ajudou muito nesse trabalho. Bom, dando continuidade ao que minha colega estava falando, ainda sobre o artigo 28 da Lei 11.343 de 2006, que é a Lei de Drogas, em seu texto é possível a gente verificar que o Estado ele intervém na intimidade do agente, dizendo que esse agente pode sequer portar drogas para o seu consumo próprio,
consumo este que não causaria lesividade nenhuma a um terceiro. Segundo a doutrina, o que é prejudicado com o uso e o consumo do agente é saúde pública, o que, ao meu ver, e da minha colega, é uma forma errônea da doutrina apontar, tendo em vista que a única saúde afetada é a do próprio agente. O uso de drogas no Brasil, principalmente da maconha, que é a droga mais usada em nosso país, é muito alto. Isso não é segredo para ninguém, basta a gente procurar no Google, que a gente vai ver que a maconha é muito usada no nosso país, mas a legislação trazida pela Lei 11.343 de 2006, ela não diferencia o usuário do traficante, ela não cria termos qualitativos e quantitativos para esses entorpecentes, e pelo fato desses termos não existirem, muitas das vezes o usuário ele não é distinguido do traficante, muitas das vezes o usuário ele é confundido com o traficante. Quantas vezes já não ouvimos, né? Lá aquele nó, ele trafica também, mas a pessoa talvez só está lá fazendo uso da sua droga. Posso citar como exemplo aqui aos senhores países que aboliram essa política proibicionista de drogas e viram os números de crimes cometidos para o sustento dessa droga diminuir. Ou seja, os agentes que usam drogas pararam de praticar crimes para buscar o sustento dessa droga, né? Países europeus e estadunidenses aboliram essa política proibicionista e viram esses números de crimes para buscar o sustento da droga serem diminuídos. E nesses países, o Estado ele não se contrapõe à utilização dos entorpecentes, mas ele proporciona meios eficientes ao agente, que com essa facilitação, o agente ele se afasta da criminalidade, ele se afasta do crime, né? Além de diminuir os gastos do governo com a saúde pública. Cito aqui aos senhores, trabalho na delegacia há 3 anos e meio, e quando falamos de gastos públicos, senhores, eu cito aqui para vocês uma coisa que vejo diariamente. Às vezes o indivíduo é pego com uma pequena bituca de cigarro de maconha. O perito tem que sair da sede da perícia, vir até a delegacia, voltar para a perícia, usar o reagente químico para ver se aquilo lá é maconha. Aí ele volta com essa droga, com o exame preliminar, me entrega, essa droga depois é levada para Uberaba, quando é feito o exame definitivo, é trazida de volta para Iturama. Vejam aqui, senhores, o gasto que o Estado teve por uma mínima bituca de cigarro, o que, ao nosso ver, não há necessidade de todo esse gasto, né? Por isso que apontamos que o artigo 28 ele é inconstitucional. Com base naquilo que Rodrigues nos traz em seu livro Controle Penal sobre as Drogas Ilícitas, o impacto do proibicionismo no sistema penal e na sociedade, que todos os usuários de drogas são vistos como perigosos à sociedade, mesmo aqueles que fazem talvez até só uso recreativo e não coloca ninguém em risco, não coloca nada além dele mesmo em risco, né? O usuário de drogas, o usuário de maconha, ele recebe gratuitamente, às vezes até diariamente e desnecessariamente, uma perseguição do sistema policial. Não culpo aqui, senhores, o sistema policial, culpo sim esse artigo frágil, que é o artigo 28 da Lei de Drogas. Falando desse usuário, é necessário que a gente tenha um olhar sem conservadorismo e moralismo quando se trata do usuário de maconha, vez que o Estado trata esse indivíduo com tamanha reprovação, sendo um ato totalmente contraditório do Estado. Vez que este mesmo Estado tanto defende a liberdade do indivíduo, né? Mas incrimina e a sociedade crucifica aquele que sequer ofende um bem jurídico alheio. E o que criminaliza e coloca esses usuários como criminosos em nosso país é muito mais a sociedade com seus fatores morais, a sociedade que busca minimamente evoluir e buscar informações, né? Esses fatores morais, essa sociedade do que coloca esses usuários como criminosos do que o próprio ordenamento jurídico. Desde que a própria lei maior, a lei que nos rege, que é a Constituição Federal, ela derruba os argumentos legais que defendem a criminalização do porte de drogas para o consumo próprio. E aqui, senhores, quando digo a vocês esses argumentos, que a Constituição derruba esses argumentos legais de quem defende a criminalização, estou dizendo aos senhores sobre me desculpem, sobre
sobre os... Desculpa. Sobre os princípios básicos da Constituição Federal, que minha colega já citou inicialmente, né? Como eu já citei também aos senhores, da liberdade individual do agente. Nós não estamos aqui, senhores, para dizer para vocês que a maconha o uso, né? O porte, o uso da maconha, ele deve ser simplesmente liberado da noite para o dia, sem um policiamento do Estado. Não é isso que estamos dizendo aos senhores. A gente está aqui dizendo que o Estado, como defensor da liberdade individual, ele deve estudar, aperfeiçoar e discutir sobre esse assunto, porque é notório que não há nenhuma diminuição no número de usuários por conta da lei, por conta do artigo 28. E não é possível a gente entrar nesse assunto sem da descriminalização de drogas, sem uma discussão, né, sem gerar um grande debate, ainda mais no nosso país, tem uma grande bancada evangélica aí no poder, né? Mas é necessário que os direitos e garantias individuais sejam vistos e aplicados na política de drogas, desde que o nosso ordenamento, na lei de drogas, na lei 11.343, é tão ultrapassado. Hoje, senhores, é muito notável que quem possui mais acesso a essas drogas é o pobre, né? É aquele de família carente, que muitas vezes não tem uma estrutura familiar, sem informações básicas de saúde, às vezes até sem acesso à informação, o que não nos exime aqui falar, senhores, que o rico também tem acesso às drogas, mas quando é para criminalizar, somente um deles é criminalizado e nós sabemos bem qual deles é. Existe atualmente, senhores, em andamento no STF, o recurso extraordinário 635.659, que tem por finalidade corroborar com a inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei 11.343 de 2006. Em específico, cito aos senhores o voto do ministro Edson Fachin, que votou pela inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas. Um trecho importante do voto do ministro Fachin, que ele traz e cita um pouquinho do que tem no livro de Carlos Santiago, um livro chamado Ética e Direitos Humanos, um ensaio da fundamentação, que peço licença aos senhores agora para ler, o ministro trouxe em seu voto, é o seguinte, abre aspas, interroga-se o papel do Estado, que ao buscar proteger seus cidadãos, singra o caminho de reprová-los penalmente. No caso do consumo de drogas, proteger o cidadão dos males causados pelo consumo de drogas necessita uma resposta informativa, com campanhas educativas e de prevenção, criação de políticas públicas de atenção e cuidado com a saúde daqueles que fazem o uso abusivo de drogas, estabelecer medidas que desalentem o consumo de drogas, fecha aspas. Ou seja, o que Carlos Santiago quer dizer com isso? Porque o ministro Edson Fachin trouxe isso para o seu voto da inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas. Ou porque o Estado não necessariamente precisa punir o agente com sanções penais por uma conduta unicamente, friso aqui, senhores, unicamente autodestrutiva. Então, por que o Estado intervém na intimidade daquele agente para puni-lo com sanções penais por uma conduta unicamente autodestrutiva? Esse recurso extraordinário ele ainda está pendente de resolução, né? Tem sido sua última movimentação em agosto desse ano, mas que a gente espera que tenha um resultado positivo quanto à inconstitucionalidade do artigo 28. Partindo para o fim da minha fala, é importante dizer que portar drogas para o consumo próprio é um crime abstrato, ou seja, é um crime que não causa não afeta o bem jurídico alheio, não condizendo com a forma que ele é tipificado na Lei 11.343. Conforme trazido por nós nesse artigo, senhores, é notável que o proibicionismo brasileiro é ultrapassado e nunca foi eficaz. É só buscarmos, senhores, os números de termos circunstanciados de ocorrência, de uso e consumo lavrados na nossa comarca. Não precisamos ir longe. Busquemos aqui somente na nossa comarca. É um número excessivo, um número grande, ou seja, que mostra que esse artigo 28 ele não é eficaz. A proibição do uso próprio nunca alterou os números de usuários e nunca refletiu positivamente na saúde ou na segurança pública. Novamente friso sobre os direitos constitucionais violados com a referida proibição.
especialmente os que garantem a dignidade da pessoa humana e a intimidade privada. Antes de finalizar minha fala, senhores, quero dizer que ontem, dia 2 de dezembro, houve uma votação histórica em Viena, onde a ONU reconheceu oficialmente as propriedades medicinais da cannabis, da maconha. A maconha foi reclassificada e retirada de uma lista de drogas mais perigosas, que tinha até heroína lá. É um grande avanço. Mas adivinhem só quem votou contra para retirar a maconha dessa lista? O Brasil, que mostra que nosso país, infelizmente, continua com a mente fechada e em retrocesso quanto à política de drogas. Bem, senhores, eu finalizo aqui minha fala dizendo que é de extrema importância que o tema seja debatido, que sejam respeitadas as garantias constitucionais, para que, desta forma, o Estado não vá contra sua lei maior, que é a Constituição Federal. O usuário ele necessita ser diferenciado do mercante, do traficante, não há porquê esse proibicionismo, né, quanto ao porte para o seu consumo próprio, e a realidade brasileira, que se tem um pouco aqui para os senhores de nossa comarca, implora pela reforma e pela inconstitucionalidade desse artigo 28. Agradeço pela atenção. Obrigada. Ariadne, Bruna, parabéns pela sua pesquisa, mas o mais importante que eu acho é parabéns pela coragem. O Brasil tem esse medo de se debater. Não se fala de aborto, não se fala de drogas, não se fala da liberação do jogo. Então são temas, eu acho que esse é o tripé que deve ser debatido. Quando Michel Temer disse que ele iria liberar os cassinos no Brasil, né, que foi muito criticado por isso. Mas os brasileiros saem daqui para ir para o Uruguai, para a Argentina, para jogar. Quando se fala de drogas, eu lembro que em 2013 eu fui para o Uruguai. Logo quando houve lá a liberação das drogas, eu estive lá no Uruguai e eu procurei. Falei, olha, eu quero saber onde é que tem droga, onde é que o povo usa droga aqui, normal. E o que se via era, na verdade, uma manifestação cultural ali às margens do Mar del Plata, incentivando as pessoas a usar drogas. Então eu vi naquela realidade que liberar drogas para quem não queria usar era muito fácil. Até porque o Uruguai é um país de 3 milhões de habitantes, menor do que as nossas capitais. Então, sim, é um assunto que deve, de fato, ser debatido. Eu digo que esse é o tripé. É o aborto, as drogas e o jogo, a liberação do jogo. São três temas que eu sou defensor do debate. Eu não posso dizer que eu sou defensor, muitas vezes, da liberação das drogas. Em todos os meus anos de docência, o seu artigo, a sua pesquisa, talvez tenha sido aquele que mais me fez pensar, que com certeza conseguiu chamar a minha atenção. E eu debati muito isso com vocês. Eu disse, olha, mas e a saúde pública? Onde é que fica nisso? Né? E esse usuário, ele vai plantar, ele vai produzir a própria droga, né? Ou ele vai comprar? Ele vai comprar de quem? Do governo? O governo vai regular essa comercialização, né? E será cobrado imposto, assim como se cobra do cigarro, em 50%? Né? Então, ou seja, são fatores. Eu, particularmente, no momento em que nós vivemos, eu não penso hoje, eu vejo já como uma grande evolução. Por mais que a Lei 11.343 ainda não seja aquilo que se propõe e aquilo que vocês defendem, mas se nós analisarmos aquilo que previa a Lei 68 de 76, nós já temos uma grande evolução na Lei 11.343, que considera o usuário como um doente ou como alguém que não merece a pena privativa de liberdade. Mas na prática, como advogado criminalista, o que é que eu vejo? Eu vejo o Ministério Público denunciando o usuário como traficante, ao invés de reconhecê-lo como alguém que talvez precise de um tratamento. Então, essa é uma hipótese interessante. Né? Eu sei, é lógico, isso é fato, é de conhecimento comum, que a maconha, extraído o THC dela, ela tem as suas propriedades medicinais, assim como o ópio, né? Nós temos utilizado também no Brasil ali a morfina. Então, a utilização de drogas para fins medicinais ela é bastante importante, até porque um dos tratamentos para o usuário de crack é a minimização dos efeitos pela concessão da maconha, que o acalma, que aumenta o apetite. Então, nós sabemos de todos esses aspectos. Penso eu, particularmente, que, não vou dizer o Estado nunca está pronto. O Estado sempre é atrasado à evolução social, isso sempre é fato. Mas penso eu que, ainda assim, a sociedade brasileira não está pronta para a liberação das drogas, penso eu. E digo por quê? Por que a sociedade não está pronta?
porque a sociedade utilizará esta decisão para criar outros polos de exclusão, né? Ou seja, nós criaremos não só aquela pessoa carente ou aquela pessoa que foge dos seus problemas, muitas vezes por meio da droga, ou que utiliza a droga, a maconha, como fins recreativos, como os grandes pensadores, como os grandes artistas, e nem por isso deixaram de ser criativos e inteligentes, como muitos dizem, mas penso eu ainda que o que se criará ainda é um processo ainda muito grande de corrupção, utilizando as drogas para a lavagem de dinheiro. O Estado não conseguirá controlar o comércio e nós teremos, assim como acontece com o cigarro, hoje mesmo vendo uma reportagem de mais de 500 milhões de maços de cigarros sendo queimados porque foram trazidos ilegalmente para o país. Eu, particularmente, penso não de uma forma proibitiva, mas de uma forma em que se crie aspectos a proteger a sociedade, né? Eu acho incoerente proibir a maconha e liberar o cigarro. Eu acho incoerente proibir a maconha e liberar o narguile. Eu acho incoerente em muitos aspectos. Mas não tem-se coragem a se tratar disso. Não se consegue ter um parâmetro. Olha, não pode? Então não pode nada. Ou pode? Então pode tudo aquilo que está dentro do mesmo critério, né? E esse é um grande problema para o Brasil. Eu penso dessa forma. Eu acho que eu, como alguém que nunca fumou e bebe raramente bebida alcoólica, né, sei das consequências negativas para aqueles que não têm controle. E nós sabemos que para aquele que não tem controle, não importa se é a droga, não importa se é o álcool, não importa se é um motivo, muitas vezes, por aspectos de pouca evolução social, e essa pessoa estará levada ali à criminalidade, né? Mas nós sabemos, ou seja, a Lei Maria da Penha não foi capaz de impedir a violência contra a mulher, a Lei Seca não foi capaz de impedir os acidentes automobilísticos, e esse é o grande contexto, né? Me permitam aqui fazer esses comentários, mas é um tema que eu defendo muito esse debate. É a mesma coisa da pessoa que está contra o aborto. Eu também estou contra o aborto, mas eu nunca me vi na situação de uma gravidez indesejada, e eu não sei como deve ser, principalmente para a mulher, a condição de uma gravidez indesejada. Então, são vários aspectos que têm que ser pontuados aí. E parabéns pela coragem, parabéns pela defesa e pelo debate. E isso é importante. Se tivéssemos mais pessoas corajosas assim, teríamos também um país melhor. Professor Ronaldo, professor Mário. Ronaldo, está mudo o seu microfone. Ótimo. Vamos lá. Então, galera, parabéns, tá? Ariadne, Bruna, pela apresentação, pela riqueza de argumentos na defesa aí da tese que vocês apresentaram. Tem que ser analisado também sobre o ponto de vista econômico, né? Muitas vezes se gasta mais e de forma ineficaz proibindo do que, de certa forma, né, liberando. Esse foi o entendimento que o Uruguai teve. Se gastava demais com as campanhas antidrogas, né? E com o sistema público do que liberando. Então tem esse viés também econômico aí que tem que ser levado em consideração. Estava vendo eu uma notícia também de que nos Estados Unidos, que é o país mais rico do mundo, mas é o país que mais consome droga, né? Então parece que lá a riqueza é abundante, ao mesmo tempo que eles não conseguem viver sem usar drogas nos Estados Unidos. E o estado do Oregon, né, foi o primeiro estado americano a descriminalizar, tá, todos os tipos de droga. Tem uma certa quantidade lá, mas o usuário de qualquer tipo de droga, não só maconha, cocaína, heroína, etc., né, eles pagam uma multa e tem que participar de programas né, para se livrar do vício. Eu não tenho nenhum questionamento a fazer, não, só parabenizá-los aí pela apresentação mesmo. Também quero parabenizá-las, Ariadne e Bruna, pela coragem, pela insistência no tema, e os argumentos que vocês trouxeram muito importantes para o debate. E como o professor André aí bem disse, eu concordo com as suas falas, né? Eu acho que nós temos duas questões que devem ser levadas em conta no nosso país. Nossa sociedade não está preparada ainda para isso, e o nosso Estado é ineficiente. Então, são as duas coisas que acredito, além do que o professor Ronaldo também falou, do viés econômico.
Então, nós temos 3 questões ainda que devem ser ainda, vamos dizer assim, desenvolvidos e debatidos para que isso ainda se torne uma realidade do nosso país, tá bom? Não poderia deixar nesse momento, Bruna e Ariadne, de manifestar também a minha alegria, certo? Essa Ariadne, quando chegou na faculdade, eu não sabia se eu jogava ela para a janela ou se eu dava aula, certo? E agora ver ela apresentando um TC assim é satisfatório, tá bom? Sabe que eu falo isso de coração, não falo isso desmerecendo, tá bom? E é bom a gente ver o crescimento das pessoas. Bruna, quantas vezes eu embirrava, né? Chamava atenção, e é bom a gente ver desde o primeiro ano até chegar a esse momento o crescimento de vocês, tá bom? Parabéns, tá bom? Pelo TC desenvolvido, pelo trabalho desenvolvido. Um beijo para vocês. Eu acho que ficou muito claro da importância e do reconhecimento da banca pelo tema de vocês. Eu acho que esse é um ponto fundamental. Eu sempre digo que tem 2 tipos de alunos que me chamam a atenção. Aqueles que eu considero como bons e aqueles que eu considero como muito ruins. Mas os muito ruins não são ruins. Eles muitas vezes têm apenas um pensamento próprio. E esse pensamento próprio ele vai prevalecer em algum momento. E lutar contra o sistema, pessoal, sempre muito difícil. Lutar contra pensamentos pré-estabelecidos é sempre muito doloroso. Mas se ninguém lutar, esses pensamentos nunca poderão ser alterados, ser modificados e ser atualizados. Então eu acho que nesse momento nós conseguimos aqui concordar todos sobre o mesmo aspecto, de que vocês foram brilhantes na apresentação de vocês, de que vocês conseguiram atingir o objetivo. Talvez não convenceu, porque eu não quero ser convencido, esse é um detalhe também. Mas, com certeza, a defesa não tem como finalidade somente o convencimento. A advocacia não tem como finalidade somente a absolvição, mas a brilhanteza na exposição das teses. Eu nunca defendi um cliente se eu não acreditasse nele. E vocês não poderiam falar de algo que vocês não acreditam. Então, parabéns por acreditar. Parabéns por defender a tese. Com certeza, esse pensamento vai ainda prevalecer em algum momento, de alguma forma mais adequada. Adequada a uma realidade, adequada a um futuro, né? Eu digo que nem sempre aquilo que eu quero é aquilo que eu mereço. Nem sempre aquilo que eu desejo é aquilo que eu preciso. Mas eu tenho que desejar e eu tenho que merecer sempre aquilo que é melhor para mim. Então, parabéns. Parabéns mais uma vez pela apresentação. Muito obrigado pelo carinho e que me receberam como professor e como orientador. E o professor Mário, com certeza, ele tem toda a razão. Assistir à evolução de vocês, com certeza, deve ter sido também muito enriquecedor também para o docente. Aquilo que motiva o docente é saber que o aluno ele entrou na faculdade de uma forma e saiu diferente. E sempre sai melhor, ele sempre sai consciente. Talvez naquele início da juventude de vocês, a rebeldia fosse mais prevalente, né? Ser rebelde é algo natural a todos nós. Ser contrário é algo natural a todos nós. E saber lidar com essas emoções, com a contrariedade, é o que nos torna capazes de conviver em sociedade. Então, parabéns pela apresentação. Muito obrigado mais uma vez pelo privilégio de ser orientador de vocês. E a banca deliberou. Vocês estão aprovadas com a nota 10, sem nenhuma restrição. Parabéns, obrigada, gente. Obrigado. Só tenho a agradecer. Bruna, Mário, Ronaldo, André, obrigada mesmo. Sucesso sempre. Obrigada, gente. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau.